Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor. A palavra para essa manhã se encontra no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esse texto ele vai falar de um dos momentos mais impactantes que eu vejo na vida do apóstolo Pedro e do apóstolo João. Diz que eles estavam indo como rotina, todos os dias eles iam para o templo, às 3 horas, para orar, buscar a Deus. E diz que naquela época havia um homem aleijado desde nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo. E ali ele ficava, porque como ele era aleijado, ele não poderia trabalhar. Então ele necessitava da ajuda, necessitava que as pessoas te dessem um sustento. O texto vai dizer, querido, que Pedro e João estão vindo e naquele dia, existem dias que são especiais em nossas vidas. Dias em que Deus decide mudar a nossa história. Aquele homem olha para os apóstolos e pede simplesmente uma moeda, uma ajuda, um alimento. Mas quando Pedro ele olha para aquele homem naquele dia, eu imagino o Espírito Santo de Deus ministrando o coração de Pedro, porque todos que são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus sabem que existe um momento para todas as coisas. Existe momento de falar, existe momento de orar, existe momento de agir. Esse é o segredo, querido, de um discernimento espiritual. E naquele dia, Pedro olha para ele e vai dizer: olha, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, o que eu recebi, o poder de Deus que está sobre a minha vida hoje, eu quero derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso é um dos maiores milagres, querido. Algo sobrenatural. Aquele homem se levantou, entrou dentro do templo, adorou, celebrou, glorificou a Deus. Um milagre aconteceu. O poder de Deus se manifestou na vida daquele homem naquele dia e foi algo tremendo através da vida do apóstolo Pedro e João, que estavam juntos ali. O que eu quero trazer nessa manhã? Eu não sei qual é a enfermidade ou qual é o problema, qual a dificuldade, qual é a realidade que você se encontra. Porque muitas das vezes que nós estamos vivendo dias que existem muitas enfermidades, pessoas que estão presas por uma enfermidade, mas existe também um campo que as pessoas estão presas no campo da alma, no sentimento, num trauma, numa decepção, numa frustração, e as pessoas não conseguem caminhar, não conseguem viver, não conseguem sonhar. Por quê? Porque estão cativos. E eu quero te dar essa boa notícia nessa manhã. Pelo poder de Deus que há sobre a minha vida, eu quero declarar sobre a sua vida. Chegou um tempo de libertação, chegou um tempo de cura, chegou um tempo de você se levantar, chacoalhar a poeira, olhar para frente e avançar. O poder de Deus ele se manifesta em nossas vidas. Pedro disse: levanta e anda. Pedro não pegou na mão dele. Pedro não pegou ele no colo. Pedro simplesmente deu uma direção para ele: levanta e anda. Aquele homem, ele recebe a palavra, ele se levanta, ele vive o milagre porque ele crê, ele acredita. O problema de muitas pessoas, querido, não é que Deus não se manifesta. O problema é que tem muita pessoa desistida. Deus está falando: levanta e anda. Volte a sonhar, volte a acreditar. Corra atrás dos seus sonhos, corre atrás do seu chamado, da promessa que Deus fez. Então, levanta e anda. Sai dessa zona de conforto, sai desse comodismo, sai dessa angústia, essa tristeza, essa depressão. Ei, levanta e anda. Essa é a ordem de Deus para você nessa manhã. Levanta e anda. Sai dessa vida pecaminosa. Sai. Levanta e anda. Sai desse ambiente que te paralisa. Levanta e anda. Aquele homem se levantou e entrou dentro do templo e foi adorar a Deus. Para você nessa manhã, levanta e anda. Vai viver a promessa de Deus. Volte para os caminhos do Senhor e pode ter certeza, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Deus abençoe, um dia de vitória.